Num passado não muito distante, parecia que os Dolphins tinham se acertado. Mesmo depois de ter ficado fora dos playoffs por pouco, eles terminaram a temporada 10-6 e o futuro parecia brilhante em Miami. A franquia parecia ter achado seu técnico do futuro, Brian Flores. Só havia esperanças em relação ao seu jovem quarterback, Tua Tagovailoa, e eles ainda tinham a terceira escolha do draft de 2021, fruto de uma troca feita em 2019 que parecia ter sido muito vantajosa para os Dolphins, mesmo antes do Houston Texans entrar em colapso. Você não deveria ser bom e ter uma escolha de draft alta, mas os Dolphins pareciam ter descoberto uma fórmula secreta. Eles tinham feito todos os movimentos certos, contratado as pessoas certas, trocado as peças certas e até previsto a queda dos Texans, que parece não ter sido prevista em Houston. Parecia que os Dolphins estavam na direção certa e serão um dos times do futuro da liga. Avançando para os tempos atuais, os Dolphins parecem não fazer nada certo. Eles estão 1-6 na temporada e vêm de uma terrível sequência de 6 derrotas, com sua única vitória tendo sido por 1 ponto, e logo depois tomaram um choque de realidade, tendo sido atropelados pelos Buffalo Bills por 35-0. Nesse momento, seu ataque é o 29º em pontos marcados, e sua defesa é 30º em pontos tomados, o que deixa os Dolphins como o time com o pior saldo de pontos de toda a liga. Eles ainda acabaram de ser derrotados pelos Jaguars, talvez a franquia mais mal administrada dos últimos anos, e pelos Falcons, que estão no processo de reconstrução. Para piorar um pouco a situação, os Dolphins não têm a sua escolha de primeira rodada de 2022. Essa escolha agora pertence aos Eagles, e ela pode tranquilamente cair no top 5. Você não deveria ser ruim e não ter uma escolha alta, mas os Dolphins parecem quebrados. Há tantos problemas no seu elenco que é até difícil dizer qual seria a prioridade se eles tivessem essa sua escolha de primeira rodada. Segundo especulações e boatos, eles poderiam até mesmo ir atrás de um novo quarterback, já que Tua tem sido questionado e amplamente ofuscado por Justin Herbert, que foi draftado logo depois dele em 2020, e desponta como um dos melhores quarterbacks jovens de toda a liga. A transformação dos Dolphins de modelo de reconstrução para um poço de problemas foi incrivelmente rápida e levanta questões. Eles se auto-sabotaram ou seus planos na verdade eram ruins desde o começo? Como que as coisas puderam dar tão errado? Trocar suas escolhas de draft sempre tem um risco e pode dar muito errado. Pegue como exemplo os Saints de 1999, quando eles mandaram um pacotão de escolhas para o Washington para draftar o running back Ricky Williams. Uma dessas escolhas era da primeira rodada de 2000, que acabou se tornando a escolha número 2. A mesma coisa aconteceu com o próprio time de Washington em 2012, quando eles mandaram um pacote de escolhas para os Rams para draftar o quarterback Robert Griffin. Uma dessas escolhas era de primeira rodada de 2014, que acabou se tornando a escolha número 2 daquele ano. E um exemplo mais recente disso aconteceu em 2020, quando o Seattle deu suas escolhas de primeira rodada de 2021 e de 2022 para os Jets em troca do safety Jamal Adams. Nesse exato momento, os Seahawks se encontram num buraco. Sua temporada está 2-5 e o seu quarterback titular Russell Wilson está contundido. Essa escolha de draft pode acabar sendo bem alta e parece que pode ser a única alegria da torcida dos Jets para essa temporada. Quando os times trocam suas escolhas de draft, eles estão apostando em si mesmo, apostando que serão bons no futuro próximo e que as escolhas não terão tanto valor. Vamos pegar os Texans como exemplo. Em 2019, eles trocaram suas escolhas de primeira rodada de 2020 e de 2021 para os Dolphins, em troca do tackle Laremy Tunsil e do wide receiver Kenny Stills para reforçar o seu ataque. A troca até fazia sentido na época. O time de Houston tinha ido aos playoffs em 3 das últimas temporadas, como campeão de sua divisão. Porém, a sua janela como time de playoff rapidamente se fechou, e os Texans terminaram a temporada 2020 4-12, e sem nenhuma esperança de um grande reforço no draft. Afinal, a sua escolha de primeira rodada, que era a número 3, agora pertencia aos Dolphins. Os Dolphins também tinham bons motivos para apostar no seu futuro. No espaço de 2 anos, eles passaram do pior time da liga para um time que só tinha a crescer, e tinha um enorme estoque de escolhas de draft. Em 2019, os Dolphins largaram muito mal na temporada, perdendo seus 7 primeiros jogos.
mas eles se recuperaram e fizeram 5-4 nos últimos 9 jogos da temporada. O time terminou a temporada com otimismo, mostrando luta. O técnico Brian Flores parecia promissor e eles ainda tinham a chance de draftar o quarterback Tua Tagovailoa, o jogador que parecia ser o prêmio do draft pela temporada horrível dos Dolphins. Já em 2020, os Dolphins simplesmente dobraram seu total de vitórias para 10. Brian Flores, ex-coordenador defensivo dos Patriots, transformou a defesa do time, que passou da pior em pontos tomados em 2019 para a sexta melhor em 2020. Só que todo esse progresso parece ter desaparecido em 2021. A defesa é atualmente a 30ª da liga em pontos e a 26ª em jardas permitidas. Isso, claro, sem contar as faltas. O Miami Dolphins é o segundo time que mais comete faltas defensivas de toda a liga. Eles também são só o 29º em sacks, 29º em interceptações, 27º em tackles para perda de jardas e o segundo pior time impedindo first downs em terceira descidas. Nem mesmo aquele que parecia ser o seu melhor jogador defensivo tem correspondido. Em 2020, o cornerback Xavier Howard parecia ser uma estrela em ascensão. Ele foi eleito para o time All-Pro, para o Pro Bowl e liderou a liga em interceptações com 10 e em passes defendidos com 20. Em 2021, porém, ele lidera os cornerbacks em touchdowns permitidos com 5 e foi completamente queimado na defesa por Antonio Brown e Hunter Renfrow, permitindo mais de 100 jardas para cada um quando os enfrentou. O ataque, liderado pelos coordenadores novatos George Godsey e Eric Studesville, não vai muito melhor que a defesa. Contra os Raiders, o time conseguiu completar o primeiro passo para safety na história do futebol americano. Além disso, sua linha ofensiva talvez seja a pior de toda a NFL. De acordo com os números da Pro Football Focus, 3 dos 5 titulares da linha entram entre os 10 piores da liga em pressões permitidas: Austin Jackson, Liam Eichenberg e Jess Davis. Jackson, aliás, é o pior de toda a liga na estatística, e ele não jogou no primeiro jogo da temporada. Ele foi draftado na primeira rodada de 2020 para ser o left tackle titular, mas foi tão mal que acabou movido para guard, e o rookie Liam Eichenberg foi colocado em seu lugar. Eichenberg também não tem performado bem, e é o 7º/6º tackle entre os 79 analisados pela PFF. Os Dolphins também são o 31º time em jardas corridas e o 29º em jardas por tentativa, e o último em first down conseguidos por corrida. Eles conseguiram somente um touchdown corrida na temporada inteira, e combinados, os seus 3 running backs, Myles Gaskin, Salvon Ahmed e Malcolm Brown, têm menos jardas que 22 running backs têm sozinhos. Analisar o jogo corrido dos Dolphins não é tão simples. É culpa de uma linha defensiva fraca ou simplesmente falta de qualidade a esse grupo de running backs? Talvez seja um tanto dos dois. E finalmente, a grande questão: o que acontece com Tua? Avaliá-lo em Alabama é um pouco complicado, porque o time tinha uma qualidade muito acima da média do futebol universitário. Tanto que de seus 11 titulares de 2019, todos acabaram na NFL, e metade deles foi draftado na primeira rodada. Com tanto talento, é difícil dizer que ele era o responsável pelo sucesso do time. Avaliá-lo nos Dolphins é complicado exatamente pelo motivo oposto. Há tantos problemas à sua volta que é difícil dizer que ele seja o responsável pelas falhas do time. Em Alabama, Tua teve média de 10,9 jardas por tentativa, a segunda melhor média da história do futebol universitário. Por outro lado, nas últimas 2 tentativas, dos 46 quarterbacks que começaram pelo menos 5 partidas na NFL, Tua é o 40º na estatística. Ele está na frente somente de 5 quarterbacks que não são mais titulares: Andy Dalton, Alex Smith, Mike Glennon, Dwayne Haskins e Nick Foles. O sexto é Ben Roethlisberger, que muito provavelmente está em sua última temporada no futebol profissional. Em Alabama, Tua era trazido do banco quando o time precisava destravar o jogo com passes. Na última temporada nos Dolphins, foi o contrário. Em diversas oportunidades, ele foi colocado no banco para que Ryan Fitzpatrick fizesse essa função. E a decisão de draftá-lo não foi errada. Era provavelmente o que todos os general managers fariam
se estivesse no lugar de Chris Grier, mas alguma coisa parece diferente com ele. No college, Tua era conhecido por ser extremamente preciso, e agora ele tem lançado passes para ninguém. Parte do problema parece ser que seus recebedores estão menos abertos na NFL e que no college, e que ele tem problemas de adaptação. Mas isso não explica tudo. Há outros fatores complicadores. Ano passado, ele vinha de uma séria lesão no quadril, e nessa temporada, ele também acabou perdendo jogos por contusão, após machucar as costelas. No ano passado, o coordenador ofensivo do time era Chan Gailey, contratado especificamente para montar o ataque em volta de Ryan Fitzpatrick. E com isso, ele não permitia que Tua rodasse todo o playbook quando entrava. Por esse motivo, os Dolphins trouxeram para esse ano novos coordenadores, mas são calouros, sem nenhuma experiência na função. E o que mais deu errado com os Dolphins? Bom, duas coisas já são certas. A primeira é que muito do sucesso defensivo dos Dolphins em 2020 vinha de provocar turnovers, o que pode não ser sustentável. Os Dolphins lideraram a liga em interceptações, foram o quarto time em fumbles recuperados e o 10º em sacks. Mas ao mesmo tempo, eles foram o 25º time em jardas por jogada e o 30º em jogadas de passe. Basicamente, o time fazia grandes jogadas na defesa que mudavam o andamento das partidas, mas ainda assim permitiam que os seus oponentes corressem e permitiam que eles passassem a bola. Nesse ano, Miami ainda permite que os adversários corram e passem a bola. Sua defesa permite 6 jardas por jogada, contra 5.9 de 2020, e permite 8 jardas por jogada de passe, exatamente o mesmo número da temporada passada. O time só não está conseguindo as grandes jogadas defensivas que podem mudar uma partida. Fundamentalmente, essa defesa é muito parecida com a defesa do ano passado, mas eles não conseguem provocar turnovers como em 2020. A segunda é o front office do time. O general manager dos Dolphins, Chris Grier, criou e executou uma estratégia de acumular escolhas de draft, mas logo em seguida ele estragou sua própria estratégia usando muito mal a maioria dessas escolhas. Como GM dos Dolphins, ele fez 9 escolhas de primeira rodada, e os jogadores mais bem-sucedidos desses 9 foram Laremy Tunsil e Minkah Fitzpatrick, que acabaram trocados por mais escolhas. Em 2017, por exemplo, Grier selecionou o defensive end Charles Harris na primeira rodada. O jogador acabou nunca se firmando no time titular e foi trocado em 2020 para os Falcons por uma escolha de 7ª rodada. Outro exemplo foi a escolha de primeira rodada de 2019, o defensive tackle Christian Wilkins. Ele mostrou muita pouca evolução em suas 2 temporadas na liga e chegou até a ir para o banco em alguns momentos. Em 2021, Grier tinha 3 escolhas na primeira rodada para usar, e ele selecionou Tua Tagovailoa com a 5ª, Austin Jackson com a 18ª e o cornerback Noah Igbinoghene com a 30ª. Nesse momento, Tua é o quarterback titular, mas não parece ser inquestionável. Jackson já foi rebaixado de tackle para guard na linha ofensiva e Igbinoghene estava no banco no começo da temporada e só acabou virando titular com a lesão de vários outros jogadores da secundária. É um pouco cedo para fazer qualquer análise sobre as escolhas de primeira rodada desse ano, o wide receiver Jalen Waddle e o linebacker Jalen Phillips, mas o fato de que Phillips sequer foi relacionado para metade das temporadas de 2021 não parece bom sinal. A péssima linha ofensiva de Miami é o melhor exemplo de como esse time tem draftado mal. Normalmente, um time acaba com uma linha ofensiva ruim porque se recusa a colocar recursos nesse grupo de jogadores. Mas Grier colocou 4 escolhas entre as 100 primeiras dos últimos 3 anos na linha ofensiva. Uma de primeira rodada, 2 de segunda, uma de terceira rodada, e ainda assim os Dolphins têm uma das piores linhas ofensivas de toda a liga. Acumular escolhas de draft sempre foi percebido como o melhor método para reconstruir uma franquia. Mas o que acontece se um time simplesmente manda muito mal e erra na maioria dessas escolhas? Bom, talvez saibamos o que acontece assistindo os Dolphins nos próximos anos.
Ao fazer um par de trocas pouco antes do draft de 2021, Grier assumiu embaixo em tudo que estava fazendo. Ao trocar a escolha número 3, num dos drafts com mais quarterbacks de potencial dos últimos anos, os Dolphins essencialmente diziam que Tua era o seu cara. E pouco depois, cedendo sua própria escolha de 2022 para os Eagles, os Dolphins confirmavam que apostavam que seriam bons em 2021. Depois de terminar bem em 2020 e ter a escolha dos Texans que seriam top 3, os Dolphins ensinavam uma lição de como vencer na liga. Poucas franquias acham que vão ser ruins. Você tem então que conseguir se aproveitar daquelas cujas expectativas não correspondem à realidade. Mas os Dolphins acabaram cometendo os mesmos erros que exploraram. Grier não percebeu como era frágil o sucesso obtido pelos Dolphins em 2020, e nem como fariam falta aquelas escolhas de draft mal utilizadas. À medida que o time afunda sem a sua própria escolha de primeira rodada, os possíveis resultados são catastróficos. E o time de Houston está aí para servir de exemplo e relembrar os Dolphins sobre isso. Uma franquia que parecia ter entendido tudo e que parecia ter uma direção clara, pode estar novamente caminhando para um rebuild. E isso sem sequer ter conhecido real sucesso. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e segue o canal para mais histórias como essa. E não se esqueça de compartilhar com outros fãs de NFL. Valeu e até a próxima.